Olá, queridos alunos do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e vamos hoje praticar, exercitar os conhecimentos adquiridos na aula anterior. Vamos verificar então qual foi o tema da nossa aula anterior? Como tema tivemos o sistema político econômico capitalista, aí o momento 2. A parte 2, né? A aula de número 120. Então, vamos agora praticar esse conhecimento sobre o capitalismo. A gente verificou mais informações sobre o capitalismo industrial, o financeiro, o técnico-científico e um pouquinho sobre globalização. Então, lá, chamando questão 1 para vocês. Muito bem, questão 1. Essa fase do capitalismo se estendeu entre os séculos 18 e 19. Foi marcada principalmente pela primeira revolução industrial, olha a dica aí, e pela partida da África, outra palavra-chave também para a gente, e da Ásia, e entre as potências colonialistas europeias por conta do imperialismo. A qual fase do capitalismo a informação acima se refere? Então, vocês vão indicar a alternativa que está se referindo ao texto curto acima. Então, para vocês, tempo para poder marcar a resposta correta e já já retornamos. E aí, conseguiram identificar qual a alternativa correta? Tava fácil essa, não tava? Eu voltei aqui, né, para aquela nossa linha de montagem, até para dar mais uma dica para quem ainda não conseguiu responder no chat, até que essa questão está super tranquila. Vamos fazer então, primeiro hoje, a gente vai iniciar revisando
a questão, já dando a resposta, depois eu verifico quem conseguiu acertar. Então, lá na questão 1, eu perguntei para vocês a qual fase a informação acima se refere. Então, vocês teriam que ler novamente, como eu falei, tinham palavras-chave ao longo desse curto parágrafo. Então, primeira Revolução Industrial, partilha da África, iniciou, né, no século XVIII e se estendeu até o século XIX, estava, né, na fase do imperialismo europeu, né, as potências econômicas europeias, a gente tinha nesse período. A qual fase do capitalismo a informação acima se refere? Então, não tinha outra alternativa a não ser a letra B, como a gente já vai vendo no nosso gabarito. O capitalismo industrial ou industrialismo corresponde à segunda fase do capitalismo. Ele surge com a Revolução Industrial, lá no século XVIII, vai se consolidar com a passagem para a segunda fase da Revolução Industrial, e se estendendo até o início do século XX. A gente tem a continuação do comentário ainda? Não, né? Então, e aí? Vocês lembram que a gente verificou todas essas informações na aula anterior? E é justamente isso, né? O capitalismo industrial vai se referir ao início da indústria. Então, todo esse processo da criação, desde a primeira máquina simples, em comum várias, dentro do mesmo espaço, né? Criando as primeiras fábricas, até o desenvolvimento das novas fontes de matéria-prima. Então, antes eu estava lá com carvão como fonte energética, no finalzinho da fase da segunda Revolução Industrial, que, como ele fala, eu já vou estar utilizando o petróleo como fonte de energia. Então, a gente tem toda essa aceleração devido ao desenvolvimento das pesquisas científicas envolvendo diretamente as indústrias. Vamos então agora destacar algumas participações do chat que conseguiram, ou talvez não, identificar a resposta correta. Vamos iniciar, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o primeiro, que foi uma mocinha, uma aluna que estava aqui conosco participando, e ela colocou que... Não, era um rapaz, era o Vinícius que abriu a interatividade, o Vinícius colocou letra B, assim como Donairo, ou Donair, acho que é Donair, o Vinícius novamente está aí respondendo que realmente, nesse momento, a primeira aula, a aula da manhã, sim, ela é ao vivo, aí temos uma reprise no horário da tarde, tá? Aí o Jardel, da escola Elizabeth Freire, também respondeu questão 1. O Henrique, da Eliana Socorro Pacheco Braga, também respondeu letra B, tá? Desculpa, que letra B também o Henrique e o Jardel. A gente tem ainda praticamente todo mundo. A Emily, o Donair novamente, o Guilherme, o Vinícius, a Esther, a Maria Eduarda. E aí a gente tem alguém que teve dois que discordaram. Na verdade foi o mesmo aluno, ele discordou. O Luiz Gustavo, que uma hora respondeu D, e depois ele foi para C. E depois ele firmou com a B. Eu acho que foi na hora da resposta. E a gente tem outras participações também que indicaram a letra B. Não dá tempo de ler todo mundo porque já chegou a vez da questão 2. A questão 2 traz para a gente agora, ela vai ter alternativas maiores. Então eu só vou ler com vocês um pouquinho do texto acima e do comando. O capitalismo financeiro surgiu ao final do século XIX e no início do século XX, através da fusão entre o capitalismo, o capital industrial e o capital bancário. Isso vocês lembram, hein? Sobre a história e características dessa etapa do sistema capitalista, assinale a alternativa. Então, nós temos 4 alternativas que vão trazer para vocês referências ao capitalismo financeiro. E é essa que vocês têm que identificar e daqui a pouquinho a gente retorna com a resposta.
Ok, alunos, vamos lá então agora com a questão 2. Eu já vou fazendo para vocês algumas, agora eu vou fazer trocado. Primeiro eu vou fazer algumas participações de vocês, depois a gente parte para a correção. Então, abrindo aí as respostas, temos o Felipe, letra D. O Nicolas não respondeu. A Ana Caroline, letra B, também lá da escola Elisa Bessa Freire. Que mais? Aí o Alisson também colocou a letra B. A Adria, da escola Paula Ângela Francinetti, colocou que a letra B é a resposta. A Fernanda, da escola Reinaldo Thompson, já disse que é a letra D. Eita, que teve confusão nessa questão, né? Aí a Larissa B, aí o professor Jefferson chamando a atenção, lembrando que o chat sim é monitorado. Obrigada, professor Jefferson. A Larissa, letra B. O Vitor, fala meu nome, professor, eu tô falando, mas cadê? Letra B. Letra B também colocou da escola Liberalina Well. A Maria Eduarda, letra B. Ana Flávia B. E aí tem uma chuva de letra B, vários outros alunos também participando. Obrigada pela participação. Vamos partir para a correção, que senão o tempo termina. Então, lá na questão 2, a gente tinha que identificar qual alternativa melhor apresentava, né, referências ao capitalismo financeiro. E aí, já para você está aparecendo novamente a questão, e a gente vai ter aí a alternativa A. É o período da história do capitalismo em que as próprias ações das grandes empresas tornaram-se mercadoria. Correto. Lembra que a empresa, as indústrias vão começar a crescer, a acumular cada vez mais capital, a acumular cada vez mais mercadorias para poder vender para um mercado, né, consumidor cada vez maior, e elas passam a ser negociadas como produtos, né? Aí ele está falando, olha só, sobre o banco, as ações financeiras e sobre a indústria também. Letra B. Nesse sistema, as empresas procuram assegurar a lei da livre concorrência para baratear os seus produtos, não é? Ela vai cada vez mais tentar colocar um lucro para obter maior. Então, ela vai colocar um pouquinho mais caro os seus produtos para poder, né, ter esse lucro. Letra C. O capitalismo financeiro foi construído para combater a suposta ameaça socialista soviética do mundo. Não, o capitalismo, né, ele vai estar aliado a gente há muito antes disso. Lá ele vai ser muito mais investido, né, ou ser muito mais colocado como disputa, sim, logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas antes mesmo disso, nós já tínhamos o início do capitalismo financeiro na nossa sociedade. E a alternativa D diz que todas as alternativas estão corretas, como a gente já viu que não é. Então, qual seria a resposta correta, gabarito? O gabarito indica pra gente que é a letra A. Por quê? Porque no capitalismo financeiro, as empresas iniciaram um processo de fragmentação de suas ações que são constantemente comercializadas como mercadorias, tá bom? Então, essa é a resposta correta da questão 2. Então, questão 2, letra A. Parabéns para quem conseguiu identificar, eu vi que muitas dúvidas ficaram. Então, bastante atenção agora na questão 3 que está chegando para vocês. A questão 3 está mais tranquila. Identifique qual foi o setor econômico que mais se desenvolveu na fase do capitalismo financeiro. Então, qual foi? Foi o primário, o secundário, o terciário ou o quaternário? Fica para vocês aí, então, esse tempinho, daqui a pouco a gente retorna.
Muito bem, para a questão 3, a gente vai fazer primeiro a correção agora e depois eu pego algumas participações de vocês. A gente teve a seguinte questão. Identifique qual setor econômico que mais se desenvolveu na fase do capitalismo financeiro. A, primário, B, secundário, C, terciário e D, quaternário. O que a gente vai lembrar aí? Que o primário é o setor vai envolver a agricultura, a pecuária, então não seria essa a resposta. A letra B traz para a gente o setor secundário, que vai envolver a indústria. A letra C traz o terciário, que é questão de serviços bancários e o comércio, as áreas de comércio, os serviços de comércio. E a letra D, que é o quaternário, que hoje é visto como uma ramificação do setor terciário. Para quem pensou que não existe, já existe sim, já está sendo pesquisado, daqui a pouquinho já vai começar a aparecer no nosso PIB, porque quem faz isso é a parte do IBGE, que ele vai classificar as atividades econômicas desse novo ramo, desse novo setor econômico. Vamos então confirmar no gabarito qual é a resposta correta. Então, como o gabarito confirma para a gente, a resposta correta é a letra C, que é o setor terciário. Então, o capitalismo financeiro ou monopolista é uma fase do capitalismo que começou no final do século XIX, já vimos isso, devido ao crescimento acelerado do capitalismo industrial. Diversas empresas foram criadas pelo desejo de acumular capitais, o desejo de todo capitalista, acumular dinheiro. Por consequência, o sistema bancário passa a dominar e controlar as principais atividades econômicas do mundo. As indústrias passam a incorporar ou constituir bancos diante do objetivo de elevar sua capacidade de autofinanciamento. Como a gente verificou no capitalismo financeiro, essa integração vai ser muito importante, capital industrial com capital bancário, produzindo novos produtos, um auxiliando aí ao outro, um integrando as suas atividades, as suas mercadorias ao outro. Vamos verificar então no chat quem conseguiu acertar as respostas. A resposta. Então a gente começa com aqui Alice, colocou letra D. Alice errou, Alice. Letra C, leia com mais atenção um pouquinho. E a gente tem Eduarda, também que respondeu aqui letra A. Olha só, Eduarda, presta atenção, menina. A Luane conseguiu acertar, a Luane da escola Bessa Freire. Parabéns, Luane. E a gente vai para a Alice, colocou letra D, o Brian colocou letra B, a Fernanda, letra A Débora, letra B. Gente, vocês também, olha só, mas alguns acertaram, graças a Deus. Murilo, C. A gente também tem o Guilherme, a Kathleen, não, a Kathleen não conseguiu, fez letra B. Como a gente pôde prestar atenção, teve dúvidas, vocês têm que lembrar, cada fase do capitalismo, ele teve uma atividade mais marcante. No industrial, a gente teve a indústria, então a parte do setor econômico secundário. Já no capitalismo financeiro, eu estou envolvendo mais os bancos, então os serviços bancários, então o setor terciário, tá bom? Fica aí a dica para vocês identificarem qual é a atividade econômica mais importante economicamente de cada fase do capitalismo. Para a gente então, questão 4, última questão do nosso Praticando de Geografia, chegando aí. Então, tem um texto grande, uma descrição aí importante, leiam com calma, procurem identificar as palavras-chave, porque o comando da questão quer saber o quê? A descrição acima expõe uma mudança ocorrida recentemente no modo de produção capitalista representado pela... Então, qual foi a atividade ou qual foi
a característica, o critério que se surgiu no mundo nesse período que modificou, né, o modo de se produzir, falando capitalisticamente. Então, a economia planificada foi a segunda revolução industrial que modificou a forma de se produzir os produtos? Foi a globalização que trouxe alguma diversidade ou novas técnicas? Ou foi a manufatura que conseguiu aí desenvolver cada vez mais a indústria? Então fica para vocês esse tempo e daqui a pouco a gente retorna. Muito bem, alunos, partindo agora para a última interatividade de geografia do 8º ano. Ficou para vocês, então, essa questão tem um texto maior, então primeiro vamos fazer essa correção e depois a gente parte para a interatividade, tá? E aí a gente faz aí, então, destaque das participações, que foram bem pouquinhas, mas, pelo que eu li aqui, todo mundo entrou em um acordo, né? Ficou mais fácil agora. Então, o texto para vocês. Primeiro ele traz o texto, os avanços nas tecnologias de informação permitiram o controle remoto da produção e possibilitaram um salto no modo de produção capitalista. A segmentação da produção e a livre circulação de produtos em todo o mundo proporciona a diminuição dos custos e maior acesso a bens de consumo. Gente, aí está a resposta todinha. Essa segunda frase também trouxe toda a resposta e a característica do que ele está buscando. A descrição acima expõe uma mudança ocorrida recentemente no modo de produção capitalista, representado pela economia planificada. Não, a gente já vai estar falando aí da economia que foi colocada pela União Soviética, da economia planificada, onde o Estado é que comandava as principais decisões, né? Ele era o poder central, então não faz parte.
Segunda Revolução Industrial também não vai ser, porque a segunda revolução industrial vai estar voltada mais para o desenvolvimento científico das pesquisas dentro da indústria, né? As novas matérias-primas que passaram a surgir. Letra C, globalização. Olha só a nossa resposta já aparecendo também para vocês, porque a globalização ela vai permitir que a gente tenha acesso à informação, às técnicas de outros lugares do mundo para a nossa. E manufatura não, manufatura é anterior, né, ao processo de industrialização. Respostas para vocês confirmando no gabarito, letra C. O processo de globalização ocorrido após o fim da União Soviética e da polarização ideológica no mundo, os antigos países do bloco econômico socialista assumiram o modelo agora também capitalista e possibilitaram a abertura de um novo mercado, aliado à evolução das tecnologias que possibilitam a globalização da produção e da economia. O mundo passou a operar a partir de redes informacionais e produtivas. Ou seja, a globalização permitiu que a gente possa, através da internet, criação, também a vinda do desenvolvimento durante a globalização, fez com que a gente tivesse acesso a informações, a mercadorias de outros lugares do mundo, né? Muita gente hoje utiliza os aplicativos e programas para poder fazer compras em outros lugares. E muita gente acaba comprando produto da onde? Da China, porque é mais barato. E eles levam tempo, né, para chegar aqui até aqui a nossa cidade. E é esse tempo, como é que tu conseguiu ter acesso? Apesar do tempo ser longo, através da globalização. Destacando então algumas participações do nosso chat, a gente vai ter, cadê? Ixi, moveu tudo aqui. O Bruno, letra B, né? Mas o Bruno errou. Aí a gente tem o Adalton, da Escola Municipal Rosa Svener, questão 4, letra C. Parabéns, que conseguiu acertar. A gente teve os primeiros participantes, todos eles acertaram. Aí a gente também tem a Cristielen do Dom Jackson Damasceno, quase que não sai. Letra C também. A Adria da Escola Ângela Francinetti, questão 4, letra C. A Alice também do Sebastião Noronha, letra C. Gente, muito obrigada pela participação de vocês no nosso Praticando de Geografia. Não deu para chamar todo mundo, é um tempo bem curtinho que a gente tem para fazer essa nossa interatividade, mas agradeço de coração a participação de vocês. E agora, para dar continuidade, aí continuem participando ativamente do nosso chat, a aula de História com a professora Isabel. Até a próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.